Olá, boa noite, equipe MVD, Rafael. Tô aguardando a Renata entrar um pouquinho, tá? Aí a gente inicia. Ela acabou de mandar mensagem. Oi, Amanda, boa noite, tudo bem? Oi, Renata. Olá, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem sim, e você, como é que você tá? Tô bem, tá tudo bem. Que bom, que bom. A gente aguarda mais um tempinho, o pessoal entrar. Tá ótimo. Sim. Boa noite, Márcia. Obrigado por prestigiar. Primeira live da Private. Renata já faz live há algum tempo, né, Renata? Um tempinho. A gente vai falar hoje o Dia Mundial da Fisioterapia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada aí Que pelo bom. convite. Que bom. E eu agradeço o convite e aproveito já, iniciando já, desejar felicidades, parabéns pela escolha da profissão, porque acho que tudo Obrigada, que remete à ajuda e auxílio torna o mundo um pouquinho melhor, né? com certeza. E eu vou tirar várias dúvidas com você, porque eu realmente não é. Eu nunca tinha parado para pensar sobre o quanto é importante o trabalho do fisioterapeuta, né? Porque a gente acaba tendo conhecimento dentro da nossa área, os estudos com colegas de profissões, os conhecimentos, mas a gente acaba não chegando a fundo da importância que é a fisioterapia, até que a gente precise de alguma forma, né? E já entrando nesse assunto, Renata, você poderia falar para a gente um pouquinho quais são os casos mais comuns de pacientes procurarem fisioterapia? Eu assim, acredito até que muitos só quando realmente acontece algum acidente, né? Não tem essa prevenção antes, né? É difícil ter prevenção, né? Mas segundo a OMS, né, basicamente 85% da população tem dor lombar. Então, acaba que a dor lombar eu acho que é a mais procurada, assim. Claro, tem dor em cervical, enxaqueca, né? Mas pela procura, assim, é mais a dor, mais da região lombar, né? Mais comum, assim, que a gente vê mesmo normalmente. Sim. E tem alguma idade específica para essa questão? Que quando você me fala de lombar, me vem na cabeça já a melhor idade. Isso tem alguma referência a ser mais com os idosos ou isso não tem influência? Não, não tem influência. Na verdade, as alterações posturais, você pode ter essas alterações posturais desde criança, né? Por exemplo, de você pular um reflexo primitivo. O que é um reflexo primitivo? É aquela parte de você engatinhar, né? De todo o amadurecimento do sistema postural, né? Pode fazer com que você tenha escoliose precoce, pode fazer com que você tenha uma perna curta, que possa te causar dor lombar. Às vezes, alteração na região, que a gente fala assim de superior também, as alterações na postura, quer dizer, basicamente é o que causam a força que a gente chama de aumenta a pressão nessa região da lombar, normalmente, né? Acho que a gente usa muito mais, fica talvez muito tempo sentado, a gente corre bastante quando é criança, a gente exige muito dessa região. E quando ela não está preparada, às vezes, para receber aquela carga, aí ela começa Sim. a causar lesões. Só que nem sempre as lesões elas começam a doer naquele dia. Às vezes, o fato de você fazer um ciclo vicioso, de você repetir várias vezes aquele movimento de maneira errada, né?
a longo prazo, vai piorando, vai te causando, começando a causar dor. Então, hoje você vê as crianças que ficam muito tempo dentro de casa, às vezes de videogame, que não brincam mais como antigamente, Celular. elas estão tendo mais dores lombares precocemente do que a geração, vamos dizer assim, passada, dos nossos pais, de repente. Eles até têm dor, mas Sim, não tão precoce quanto agora, né? Então, chamar sim. atenção também para os pais, não só para os adultos, mas eu acho que para os pais, que se o seu filho tiver uma postura realmente já errada, você já observar que ele anda de maneira diferente, um pé um pouco mais torto, isso é bom você já começar a ver desde o início lá. A gente fala que até os 7 anos é maravilhoso você fazer o tratamento, né? E quanto mais, na verdade, precoce possível você fazer o tratamento, mais você vai prevenir lesões no futuro, porque a lesão não acontece do dia para a noite, ela vai acontecendo a longo prazo. Sim. E falando nessa questão de longo prazo, enquanto você comentava sobre a questão desde criança já ter esse tipo de ocorrência, existe já um tempo onde algumas lesões podem ser desenvolvidas, como por exemplo, você comentou sobre a criança. Ela pode vir a mostrar essa lesão com o passar dos anos e descobrir, por exemplo, só depois dos 30 ou influenciar quando tiver com a partir de 60 anos, porque não fez o tratamento lá atrás? Com Ou certeza, com certeza. Com sim, certeza, faz total diferença, assim, quando você não sabe que você tem um problema, por exemplo, vou te dar um exemplo assim, às vezes vem um paciente bem idoso aqui para mim e fala assim, olha, poxa, eu tenho essa alteração aqui, essa alteração é que está me causando dor? Eu falo assim, talvez sim, talvez não, a gente vai identificar a origem da dor, existem vários tipos de dor, a gente sabe disso. E a gente buscar a causa da dor, hoje em dia, assim, a fisioterapia, ela é uma ciência muito completa, assim, né? É difícil falar, mas ela é uma ciência que você consegue hoje identificar suas origens, seus caminhos, como a dor se instala, para você, os mecanismos dessa dor, né? E é importante que o corpo esteja em harmonia e em equilíbrio, porque o corpo é um conjunto integrado. Se por exemplo, se sua dor lombar, se você tem dor lombar hoje, você às vezes tem alterações em região superior ou nas pernas que podem estar fazendo com que você tenha sobrecarga nessa dor lombar, nessa região lombar, por exemplo. Por isso que é legal, hoje, para você ter ideia, assim, às vezes um cliente me procura com dor no ombro. E o dor no ombro tem origem, às vezes, visceral para a gente. Então, às vezes, o paciente tem uma disfunção no fígado, disfunção no estômago, só para você ter uma ideia, que geram tensões na parte do ombro que podem causar as tendinites. Então, você tem um diagnóstico sim, de tendinite, sim. mas você faz o tratamento, né, vamos dizer assim, com uma fisioterapia convencional, né, que é gelo, TENS, às vezes calor, depende do que o fisioterapeuta vai observar ali naquele momento, né, para prescrever o que vai fazer de direcionamento de tratamento, mas entender que o corpo é integrado, né, e atualmente, isso é bem legal, porque você trata o indivíduo realmente de maneiras individualizadas, assim, assim, peraí, eu tenho um conjunto de saúde, eu identifico a origem, eu descubro os caminhos para poder analisar realmente os fins, de forma que assim, o percurso, ele funciona de maneira... Basicamente, eu falo com 2 palavras para o meu cliente. Tem que ter harmonia e tem que ter equilíbrio. Sim, Então, o que sim. acontece? Se você lá atrás não teve uma harmonia e um equilíbrio, essas dores podem repercutir. Às vezes, você já tinha hérnia de disco com 17 anos, por exemplo, mas você não tinha dor. Só que ao Sim. longo do tempo, você vai mantendo os mesmos ciclos viciosos ou até pior. Às vezes você fica muito tempo sentado, não faz atividade física, não cuida de uma alimentação. Quer dizer, você não movimenta os aspectos emocionais envolvidos na sua dor. Tem gente que tem dor emocional que se transforma em dor física. E não faça, e você vai fazer tudo na parte física e não vai melhorar, porque é uma dor de fundo emocional. Então, é preciso entender realmente qual é a origem, a causa dessa dor para você ir realmente no foco e conseguir destrinchar tudo isso, assim. Isso é legal, assim. Só me Muito apresentar um pouquinho, interessante. né? Eu Sim, sou muito interessante, Renata. fisioterapeuta, né? Perfeito.
Eu sou fisioterapeuta, tá? Tenho uma especialização em osteopatia, e que é o que me dá uma visão muito integrada do corpo, né? Antigamente, com a fisioterapia convencional, eu também era um pouco, vamos dizer assim, limitada. Então, quando tinha uma tendinite de ombro, eu ficava trabalhando o ombro também. Hoje não. Hoje eu entendo que o ombro faz parte de um pescoço, que eu tenho circulação correndo da cervical para o ombro, que pode fazer dormência nos seus dedos. Então, você às vezes tem um túnel do carpo, que é aquela dormência que você tem aqui no punho. Não necessariamente a origem do problema esteja aqui, mas a gente precisa o quê? De exames complementares. Então, nisso, o plano de saúde auxilia muito a gente aqui na Rena Oliver, né? Porque a gente também, junto com os exames complementares, a gente também, às vezes, dá um direcionamento diferente para aquele cliente, aquele paciente, por exemplo, né? Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, o seu corpo fala. E se você tem que escutar ele, se isso por algum motivo você não está escutando ele, você está negligenciando, você vê muito hoje, acho que é comum, as pessoas conviverem com dor. Gente, isso não é normal. Sim. Se a pessoa acha que eu tenho uma dor de cabeça, gente, mas por que você tem uma dor de cabeça? Da onde vem essa dor de cabeça? Por quê? O que você comeu? Você sabe, Renata, que é comum. Eu trabalhei durante anos dentro do banco e no atendimento, às vezes não é só aquele atendimento específico, vender o seguro e pronto. Você acaba conversando com a pessoa, sabendo mais. E é muito comum as pessoas não quererem procurar o tratamento, não quererem ir para o médico. Então, isso é muito importante. E aproveitando, Renata, que entrou algumas pessoas, depois que eu já tinha apresentado, pessoal, essa é a Renata Oliveira. Ela é fisioterapeuta e eu convidei ela hoje devido ao seu Dia Mundial da Fisioterapia, que está totalmente ligado à saúde. E antes de eu ter a corretora de seguro, antes de eu vender seguros, acho que é muito importante a gente ter o auxílio e ter essa educação voltada para a saúde, o quanto é importante. Então, assim, eu até vou aproveitar e pedir para a Renata comentar um pouquinho sobre os procedimentos que ela faz, que ela trabalha dentro de um hospital, que é de uma seguradora, e dentro da corretora, a gente vende os planos de saúde, a ANS, ela aceita que tem no hall da ANS a fisioterapia, só que é muito comum no dia a dia, os meus clientes que já têm seguro, já têm um plano de saúde, trabalhar com reembolso. Dificilmente vai numa fisioterapia através do plano e acaba solicitando esse reembolso. Então, eu queria que você comentasse, Renata, é comum na sua clínica esse processo de reembolso? Sim, aqui na clínica é interessante, assim, né? As pessoas que têm convênio, né, que a gente fala, elas sempre procuram aqui, perguntando, vocês aceitam convênio e tal, os planos de saúde? Eu falo, não, a gente trabalha somente realmente com particular, né? Então, o que a gente oferece? Olha, você traz os requisitos do seu reembolso do plano de saúde e eu faço eu faço um planejamento todo, né? Eu faço um diagnóstico fisioterapêutico, prescrevo e aí dali eu direciono um tratamento. E ali eu faço um relatório e ele envia para o plano de saúde para poder ele ter o reembolso. Por quê? O que a gente faz aqui é um trabalho diferenciado, ele é individualizado. Então, às vezes, você vai no plano de saúde, você é bem atendido e tudo. Só que às vezes é uma correria e você não consegue, às vezes, dar atenção para aquele cliente da maneira que realmente ele deveria, como eu te falei assim também, né? A fisioterapia, como ela é um pouco assim, tem uma dor no ombro e o médico indica uma dor no ombro, a pessoa vai tratar a dor no ombro, Sim, né? sim. E o diferencial daqui, eu explico para eles, olha, eu vou tratar seu ombro, mas eu preciso identificar realmente a causa, a origem da dor. Por quê? Você pode ter uma alteração na cervical que já pode estar te causando essa dor no ombro. Você pode ter uma alteração visceral que pode estar causando dor no ombro. Sim. Então, é preciso a gente identificar. E a dor no ombro é qual? É de nervo? É muscular? Qual é a dor no ombro que você sente? Então, a gente realmente vai um pouco mais a fundo e a gente fica basicamente 1 hora fazendo a avaliação e tratamento. Então, assim, a gente fica basicamente focado na sua melhora, que eu acho que é o mais legal, assim. E o processo de recuperação, ele é muito mais acelerado. A gente consegue acelerar o processo de recuperação.
E às vezes você fica ali no plano de saúde, você até tem uma melhora, mas demora um tempo mais prolongado. Quer dizer, o seu Sim, corpo ele vai ter que se adaptar bastante para poder melhorar aquela lesão ou aliviar aquela lesão, mas não te tirar a dor. Então é sim. importante a pessoa entender, né? Sim, esse é um ponto muito importante, Renata, porque assim é muito comum no dia a dia a gente acabar vendendo planos de saúde, e é óbvio, né, que no país que a gente vive em desenvolvimento, que a gente procure um custo-benefício, que a gente tenha um plano de saúde que atenda a nossa renda e que atenda também o mínimo de qualidade, como um hospital de referência, alguma clínica de referência. Então, assim, é muito importante as pessoas saberem que a gente tem que ter plano de saúde hoje no Brasil, porque Necessário. se a gente depender do gratuito, a gente não consegue ter o tratamento. Assim como a Renata disse, que mesmo no particular não consegue ter, às vezes, uma qualidade de atendimento como numa clínica, no particular que eu falo, no plano de saúde. Um plano de saúde particular, às vezes, não traz um retorno tão grande pelo número de pessoas, pelo atendimento. É importante avaliar que existem planos que traz esse reembolso. A gente pode fazer esse cálculo. A gente consegue, às vezes, um custo-benefício e consegue uma tabela de reembolso. Tem empresas específicas, tem seguradoras específicas que traz esse reembolso para você ter uma qualidade melhor. Eu tenho clientes, por exemplo, que já têm médicos na família há anos e o médico não aceita convênios. Até porque já um tempo de carreira. Infelizmente, o repasse para os médicos, para profissionais de saúde, é um reembolso geralmente baixo. Então, muitas vezes é trabalhado para ficar no particular. Só que isso não impede de você conseguir fazer um cálculo onde você consiga um reembolso. Tem clientes que realmente não utiliza atendimento médico, atendimento de consultas com os convênios que tem o plano de saúde. O principal motivo é, se você tem uma doença grave, se você tem um acidente grave e você precisa disso particular, o gasto que você vai ter vai ser enorme. Então, isso entra totalmente no planejamento da família. Você ter que gastar com uma cirurgia inesperada, você às vezes nem tem esse dinheiro para cirurgia, ou então o dinheiro que você juntou acaba indo para cirurgia. Então, a importância de ter o plano de saúde hoje é, assim, para você ter esse planejamento, essa qualidade de vida, proteger o patrimônio da família, principalmente se tiver um gasto maior e, óbvio, né? Quem quiser fazer a fisioterapia, quiser fazer os tratamentos e nos médicos dentro do plano, vai ter indicações sim. A Private, a minha corretora, ela indica, inclusive, alguns médicos que são clientes, que são amigos, para ter esse relacionamento mais próximo, ou então através do reembolso. E aí, Renata, eu queria voltar um pouquinho no assunto do Dia Mundial da Fisioterapia e perguntar para você quando foi que você decidiu se tornar fisioterapeuta? E antes de você responder, eu tinha combinado com os meus amigos, com os meus clientes, que eu ia comentar um pouquinho como eu decidi me tornar corretor de seguros, porque esse é um ponto que não está ligado a se tornar fisioterapeuta ou se tornar um corretor de seguros. E sim decidir fazer um trabalho que você vai ajudar, vai auxiliar, vai ter um trabalho diferenciado, né? Hoje em dia. E eu me lembro que eu trabalhava no ramo de ótica, eu vendia óculos e adorava o meu trabalho. A parte da comunicação sempre esteve muito presente na minha vida. Só que ainda eu sentia a necessidade de ter ainda um trabalho onde eu conseguisse passar para outras pessoas o trabalho que eu desenvolvo, talvez treinar pessoas. E eu tenho vários amigos que são professores, inclusive eu vi aqui o Júlio, que está online. Abraço, Júlio, para você. Eu não consegui ver mais outras pessoas, mas a maioria dos meus amigos são professores. E acho que de alguma forma tem alguma ligação para um dia eu passar esse conhecimento também. Então, dentro de seguros, dentro de ser um corretor de seguros, eu consigo hoje passar tanto para os clientes de uma forma diferenciada a importância de ter o seguro, porque no Brasil não tem essa cultura, e tanto passar para outras pessoas. Então, assim, vocês que estão acompanhando, qualquer pessoa que precise de informações, não apenas clientes, tá? Que queiram fazer seguros, mas pessoas que querem trabalhar no ramo, pessoas que estão interessadas em conhecer seguros, sintam-se à vontade de mandar mensagem para mim para eu poder auxiliar, poder ajudar, que esse é um dos projetos da empresa. Renata, fala para mim quando foi que você decidiu se tornar fisioterapeuta. Então, um fato curioso aí. Eu sempre quis fazer odonto, né?
E como Aí, foi isso? na época, eu falava assim, não, eu queria fazer algo da área da saúde, e aí odonto era uma coisa que eu gostava, né? Que eu pensava em fazer. Quando eu comecei a ver um monte de cirurgia, eu falei assim, não, isso Uhum. não dá para mim. E eu, assim, se você me perguntar assim, Renata, você seria médico? Também não. E é um processo de Também conhecimento, é não, é natural engraçado. isso, né? É Hã? normal que a gente vá modificando algumas ideias até chegar num ponto que a gente se sinta bem. É muito comum isso. Exatamente. O que me liga muito à fisioterapia, assim, meu avô, ele sofreu um AVC, né? Eu nem, acho que talvez eu nem era viva na época, enfim. E ele andava com a bengala, né, para conseguir andar e tudo. E ele adorava amar, assim, fazer exercício na água e tudo. E isso ele falava assim: nossa, eu me sinto tão bem com isso, né? E aí eu falei assim: tá aí uma coisa legal para fazer, fisioterapia. Comecei a fazer, falei, me apaixonando cada vez mais, né? E como você falou aí, eu trabalho numa das seguradoras, né, no hospital, né? E o mais legal lá, e o diferencial que eu gosto muito de trabalhar lá, é justamente o planejamento da fisioterapia. É, a gente faz um planejamento bem diferenciado mesmo, bem individualizado para cada cliente daquele convênio. E, e saber disso, né? Quando eu entrei na área hospitalar e eu comecei a trabalhar, eu falei assim, nossa, como é bom ajudar as pessoas de maneira que eu estou tão debilitado, seja por qual motivo for, no caso por uma doença, né? Qualquer que seja, que te leve a ficar internado e que você realmente foi o que você falou, que você precisa de um convênio, você precisa de uma cirurgia. A fisioterapia, ela entra em todos os processos, desde o pré-operatório até durante e após o pós-operatório, até a alta do paciente. E quando você vê que o paciente está debilitado e você começa a reabilitar ele, e ele, assim, depois de 2 semanas, está começando a andar com independência, autonomia, nossa, a melhor coisa que você não tem ideia, assim, a satisfação que você tem. Não é só isso, a gente faz também terapias invasivas, né? A gente trabalha na parte respiratória, a gente trabalha também com remoção de secreção dentro da terapia intensiva. Então, a gente faz outros trabalhos que as pessoas, é engraçado, é interessante, que as pessoas não fazem ideia o que a Não, não fisioterapia faz faz. no hospital, né? Eu tô te ouvindo falar aqui, eu tô vendo o quão grande é e o quão necessário é, sim, o trabalho de fisioterapia. Aproveitando, Mari, beijo para você, tá? A Mari tá perguntando onde você atende, Renata. Ah, sim, eu atendo aqui no Nova América, no Shopping Nova América, aqui no Indel Castilho. Sim, perfeito, perfeito. E eu ia perguntar para você o que te motivou, né? Quando você decidiu e o que te motivou. Mas eu acredito que você já tenha respondido, já que foi por causa do histórico do seu avô, né? Sim, Sim. sim. Então, Você deixa acha que, eu... assim, Sim, pode eu falar. acho que interessante, assim, a gente faz estágio em várias áreas, né? E você vai se identificando em cada área. Eu me identifico com isso, me identifico com aquilo, porque a fisioterapia, ela tem tanta especialidade, tem tantas áreas que a gente pode seguir, tudo voltado para ajudar as pessoas, que você fica até, às vezes indeciso do que você vai fazer. E lá atrás, eu pensava assim, poxa, eu vou trabalhar com traumaortopedia, né? Que era sempre foi minha formação, enfim. Sim. E quando me deparei com relação aos planos de saúde, que eu não conseguia dar a qualidade que eu queria, né? Eu não fiquei feliz com aquilo. Foi interessante. Eu pesquisei e eu falei assim, poxa, vou fazer uma especialização em terapia intensiva. Quando eu me apaixonei, assim, de vez, assim, falei assim, é isso que eu quero fazer pelo fim da minha vida e tal, não sei o quê. Dentro da terapia intensiva, né, a gente conhece N pessoas, é bem legal, né? E dentro dessa, uma amiga minha me apresentou a osteopatia. Renato, você sabe o que é a osteopatia? Eu falei, não faço ideia. Às vezes as pessoas ficam assim, osteopatia, osso, doença do osso, o que é a osteopatia, né? Sim. Então, assim, quando a gente começou a entender que o corpo tem um processo de autocura, o que é o processo de autocura? Tudo que a gente toma de medicamento hoje, a gente produz também no nosso corpo, mas por algum motivo você tem deficiência e precisa repor, por exemplo, tá? Seja no sistema muscular, no sistema neural, que a gente chama, no sistema postural, alterações cranianas que causam dor na região lombar, só para você ter ideia, alterações viscerais. Então, o que acontece ali na osteopatia? Ela trabalha o corpo como um todo.
corpo inteiro, ele é integrado e tem vários processos, nós somos todos interligados. E eu falei assim, tá aí, uma coisa legal que eu vou conseguir ajudar muitas pessoas é entender como o corpo funciona, o mecanismo da dor, como a dor se instalou e aí sim colocar o corpo para funcionar. Porque o corpo não está funcionando. Então, às vezes, muitos dos meus clientes fez uma ressonância lá atrás, só para você ter uma ideia, assim, fez uma ressonância lá atrás e eu falo para ele assim, o que você tem é um diagnóstico médico através de um exame complementar. Eu preciso realmente ver o seu exame complementar, né? Para poder eu entender se eu realmente vou conseguir te ajudar. Porque se tiver um tumor ali, é o médico, por exemplo. Eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. Então, eu tenho que ter também esse discernimento de entender a minha limitação e saber até que ponto eu posso chegar. E eu falo para a pessoa, você pode me mostrar o exame, mas eu preciso te ver, eu preciso saber como é que você anda, como é que você se locomove, qual é a sua maior dificuldade para poder entender como eu vou poder te ajudar. Como eu vou poder? Porque seu corpo, teoricamente, a gente fala, só para poder exemplificar, o corpo às vezes fica amarrado naquilo ali. Você fica numa tensão naquela região, que você vai fazer massagem, que você vai fazer um monte de coisa e a tensão vai continuar. Porque você não está indo na origem da dor, você não está indo na causa da dor. Você está indo aonde você tem sintomas. Quer dizer, dói aqui. Tá, mas dói aqui por quê? Se pergunte por que está doendo aqui. Por que ontem não doeu? Por que hoje potencializou essa dor? O que aconteceu no seu dia? Foi um estresse realmente que te causou essa dor de cabeça? Que te causou essa tensão nos ombros, que deu essa dormência? Então, assim, foi aí que eu me apaixonei pela osteopatia. Porque a gente tem uma visão totalmente integrada de que o corpo tem o poder de autocura. E quando você vê o paciente e fala assim, Renata, eu tenho uma hérnia de disco, eu falo assim, poxa, legal, às vezes eu também tenho, mas eu não tenho dor. Eu posso ter que ser que eu tenho dor, tenha dor daqui a alguns anos, mas hoje eu não tenho dor. Mas eu uso palmilha para me cuidar. Eu uso palmilha postural, porque eu sei que eu tenho uma perna curta verdadeira e eu preciso cuidar disso, porque eu sei que as alterações do quadril vai fazer repercussão na minha lombar. Então, eu faço um trabalho preventivo. Eu não tenho dor, mas eu faço como um trabalho preventivo. E eu falo para meus clientes, hoje, o seu corpo conseguiu funcionar melhor e ter o poder de autocura. E hoje você vive sem dor e sem uso de medicamentos abusivos, porque as pessoas se automedicam. Porque eu estou com dor de cabeça, automedicação. Isso também é errado. Você precisa realmente pesquisar a sua causa de dor de cabeça. E para isso, eu estou falando tudo isso de avaliação postural, de como você se movimenta, qual é a sua história. A gente precisa entender qual é a sua história, porque a sua história, às vezes, seu problema vem lá de trás e você está tendo dor hoje. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o diagnóstico da fisioterapia ele vai fazer total diferença em tudo. Porque a gente vai começar a identificar. Então, a causa da dor foi na época tal. Então, você sofreu um acidente no dia tal. Depois desse acidente, como é que você ficou? Ah, fiquei assim, assim, assado. Oh, mas depois de tanto tempo, eu comecei a sentir essa dor aqui. Tem toda uma pesquisa, né? É completo. Renata, inclusive, uma das coisas que eu queria perguntar para você, que eu acho muito importante, você até já comentou já. Acho que a gente está tão alinhado já no assunto, mas eu acho bacana você talvez pontuar e deixar ainda mais claro ainda quais são as prevenções básicas. Existe uma forma da gente se prevenir com algumas coisas maiores? Como, por exemplo, quando você fala, eu já pensei já postura. Né? Postura, a maneira que você senta. A gente iniciou a live comentando sobre as crianças que hoje em dia cada vez mais está com uma postura inapropriada, né? Principalmente por questão, eu me venho na cabeça a questão do celular. As crianças hoje em dia com celular, tem criança que passa o dia todo mexendo no celular, jogando e brincando. Existe alguma prevenção, existe alguma forma da gente conseguir se prevenir, talvez uma lesão mais grave, de uma doença mais grave? Sim, eu aqui na Renolive, eu costumo trabalhar com 4 pilares da saúde, que eu acho que para mim é o essencial para qualquer ser humano, que é a alimentação. Então, dentro da osteopatia, existe uma osteopatia nutricional, só para você ter uma ideia, porque a gente sabe que o que você come também pode inflamar todo o seu corpo. E inflamando, você vai sentir dor. Então, uma boa alimentação, tá?
Mobilidade corporal, acho que precisa realmente trabalhar mobilidade do corpo. A gente, eu, por exemplo, posso falar por mim, né? Quando eu era criança, eu fazia luta, eu fazia natação, fazia um monte de atividades que hoje eu não faço porque a demanda de tempo acaba que você para de fazer isso. Então, a mobilidade corporal é importante. E quando você vai ver a longo prazo, você fala assim, nossa, eu não consigo mais cruzar a perna. Nossa, eu não consigo mais sentar no chão. É difícil para mim, eu não estou conseguindo fazer isso, porque você vai parando de trabalhar a mobilidade corporal. Sim. Além disso, o terceiro, aspectos emocionais. Se você tem esses aspectos emocionais que não estão legal, então eu tenho parceria com psicologia, porque eu preciso de algumas ferramentas. Tenho nutricionista, tenho psicólogo. Sim. Porque se a dor for emocional, por exemplo, eu tratei uma tia minha, só para você ter uma ideia, uma outra tia minha faleceu. Depois que ela faleceu, ela começou ela teve uma dor que ela não conseguia sentar para comer, ela fazia, a pressão baixava, ficava pálida, só para você ter uma ideia. Sim. E eu falei assim, mas o que aconteceu? Foram duas perdas importantes, né? Eu perdi meu pai, que foi no ano passado, e teve minha tia, que foi esse ano. Aí eu falei assim, então depois da perda da minha tia, que você não conseguiu, sentiu essa dor, é isso? Você não está conseguindo fazer suas coisas por conta dessa dor? Eu falei para ela, essa dor é de fundo emocional. Sim. O que eu vou fazer? Eu vou liberar o seu corpo para que o seu corpo destrave, porque ela fez uma posição que ela travou. Destravei o corpo, eu falei para ela, agora você vai ter que aguardar um pouco, porque a gente faz a avaliação, e na avaliação a gente fala assim, normalmente a osteopatia eu faço uma vez na semana, e sempre vejo como é que o corpo se comporta, né? E vejo quando esse paciente vai voltar. Às vezes ele volta na próxima semana, às vezes ele volta daqui a 15 dias, dependendo do caso e do problema que tiver. Então, o que eu falei para ela? Eu tratei, para você ter uma ideia, deu víscera, estômago, que tem a ver com digestão, que Uhum. travou a cervical, que travou o músculo respiratório, que quando ela ficava sentada e toda a ação da gravidade vinha, ela não conseguia se movimentar de tanta dor e ficava pálida, hipotensa, de tanta dor. Sim. E eu falei para ela, você vai esperar agora, depois da avaliação, 15 dias para você retornar para mim, que é o tempo que o seu corpo vai precisar agora para poder lidar com tudo isso que aconteceu. Porque você precisa de tempo, trabalhe a cabeça, use a oração para te ajudar. Se você gosta de meditar, medite. Faça algo que seus aspectos emocionais fiquem de maneira mais tranquila, porque isso é algo que acontece, que vai acontecer comigo, que vai acontecer com você, que vai acontecer com todo mundo. É a vida, o ciclo da vida é esse. Cabe a gente fazer essa digestão. Então, depois de 3, 4 dias, ela falou, minha sobrinha, eu estou sem dor. Eu estou sem dor nenhuma. Sim. Porque ela conseguiu entender. Eu falei assim, mas observa. Observa para ver o que você está fazendo. Observa para ver o que vem nos seus pensamentos na cabeça. Sim. E o quarto pilar... Antes de você entrar no quarto, Renato, eu queria apontar uma coisa. Em todo o seu discurso, eu acho muito bacana, porque a gente tem a ligação nisso. Você sempre está voltado e dizendo que me ligava um pouquinho da questão, sim, da psicologia, da psiquiatria, que acaba envolvendo, sim. É óbvio que cada profissional tem que ter o consentimento de saber o que é cada área e realmente identificar o que é necessário, porque a gente vem numa onda ainda tá tendo uma onda de pessoas tentando se automedicar ou tentando medicar o outro, ou tentando resolver algo de um dia para a noite, que não é assim que funciona. Então, eu acho muito bacana você, como fisioterapeuta, ter essa ligação com a psicologia em geral, porque eu gosto muito do assunto e acredito e sei o quanto é importante a gente cuidar da mente, cuidar do corpo, o quanto isso está ligado, o quanto isso influencia. E até mesmo já falando da questão da nutrição, da alimentação que você comentou, realmente faz toda a diferença, porque a gente verifica que teve uma modificação enorme na alimentação nos últimos anos para cá. Antes a gente tinha ainda alimentos que não tinham tanto agrotóxico. Agora é de uma forma maior. Eu tenho a esperança de que o orgânico faça todas as vezes e que a gente consiga ter o custo-benefício. Quando se tornar mais normal, mais natural, a gente ter uma alimentação mais saudável. A Então gente foi. tem hoje
A gente tem hoje doenças que a gente não tinha antigamente, né? Sim. E está muito assim, corriqueiro ter aqui. Então, alteração do solo, aceleração dos alimentos, né? Isso tudo faz com que realmente você tenha problema, né? Além de acelerar. E Sim. o Só quarto pilar relembrando, que eu é uso, nutrição. O primeiro é nutrição. alimentação, mobilidade corporal, Sim, aspectos emocionais e, por último, estilo de vida. sim. Estilo de vida, você precisa mudar seu estilo de vida. Se estiver muito sedentário, precisa fazer o que você gosta, seja dança, seja musculação, seja uma corrida na areia, um funcional. Estilo de vida. Você tem que mudar seu estilo de vida. Não dá para você ficar o tempo todo no sofá, casa, trabalho, trabalho, casa, sem você trabalhar de uma maneira global, um estilo de vida diferente, uma caminhada que seja, né, algo que você vai fazer bem para o seu corpo, para o seu organismo. Então, são os Perfeito. 4 pilares. A gente tem que entender que a dor fica rodeando por esses pilares. Então, é preciso entender qual deles é preciso a gente ajustar, porque se eu tenho, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu tenho um paciente que tem dor lombar, mas eu sei que é uma alteração intestinal, por exemplo. Então eu vou lá, trabalho funcionalmente o intestino, mas eu falo para ele, ó, mas se você continuar com essa alimentação, não vai adiantar o meu trabalho, tudo que a gente está fazendo aqui. Porque é preciso que você, coisas básicas, assim, hidratação, por exemplo, a pessoa não hidrata, não bebe água. Hidratação, gente, sono, a pessoa não dorme. A pessoa dorme 4, 3 horas por dia, isso não é normal. São outras coisas que você tem que também Isso está observar. tudo ligado à educação, né? Por isso que eu acho muito importante a gente estar hoje conversando sobre isso, porque a gente só vai conseguir ter esses conceitos, essas modificações, quando a gente começar realmente a modificar a educação em geral da saúde, que a gente não tem, a gente só realmente procura quando acontece. A maioria faz isso, né? Não tem essa prevenção. Renata, eu estou recebendo uma pergunta aqui. Então, pergunta. Posso te cortar rapidinho? Então, acho que o Rafael Isso, que eu ia perguntou. comentar agora. Tá. Edson, obrigada, tá? Melhor fisioterapeuta do Ocidente. A gente já respondeu onde eu atendo. E ele perguntou: vocês trabalham com fisioterapia respiratória? Já estão atendendo pacientes que tiveram Covid? Então, eu trabalho fisioterapia respiratória, né? Sendo que de uma maneira mais funcional, a gente faz orientação. Eu sou terapeuta intensivista, trabalho com respiratória há 10 anos, né? E agora, por incrível que pareça, eu não tenho atendido casos de pacientes com Covid, não. Só para você ter uma ideia, você está falando da quadro respiratório, mas a Covid também tem paladar e o olfato. Isso também pode ter lesão nervosa, tá? Que a osteopatia também trata. Só para você ter uma ideia. A gente também trata em conjunto. Você vai no médico, né? E junto a gente também trabalha esses nervos para que você volte também o olfato, o paladar, que faz parte da terminação nervosa do crânio. E é importante você saber que a Covid também acomete esses nervos. Por isso que você fica um tempo mais prolongado com esse problema, né? Mas, por incrível que pareça, não tenho atendido. As dores aumentaram muito na região cervical, na região lombar, né? Principalmente, assim, quedas, pessoas com fraturas, às vezes, luxação, tem aparecido bastante. Tem ficado mais tempo em casa, né? Isso, emocional, tá? Inclusive, Renata, a Lívia, mandar um abraço para a Lívia, um abraço para a Márcia também, mãe dela. Ela está perguntando também nesse sentido que o Rafael perguntou, como tem sido a atuação da fisioterapeuta na Covid. Olha, eu acho que Como você não tem total atendido. diferencial. Total diferencial. Eu também trabalho num hospital público, né? Vamos dizer assim. E lá a gente faz um trabalho, a gente tem outra particular, que a gente também faz todo o alcance, tudo. E tem esse trabalho que eu faço lá no outro hospital que eu trabalho. E lá a gente faz um trabalho muito bacana de fisioterapia, totalmente individualizada para cada caso de Covid. Só para você ter uma ideia, a gente já identificou mais de 40 tipos de Covid, como a Covid se comporta. Então, o maior desafio hoje é você saber assim, como é que eu vou diminuir a mortalidade, né? As mortes por esses pacientes com infecção respiratória. E a fisioterapia tem atuado incansavelmente
nesses pacientes para a gente tirar eles. Só para vocês terem uma ideia do que a gente faz no ambiente hospitalar. A gente vira o paciente de barriga para baixo, porque a maior perfusão está na parte posterior das costas, onde tem a perfusão pulmonar, porque a COVID, só para você ter uma ideia, ela ataca sim as vias respiratórias, mas não a parte mais perfusão. O que é perfusão? A circulação do corpo. A circulação do corpo fica prejudicada. Então ele faz muito coágulo, aqueles coágulos, eles podem, o sangue, né, fica juntinho, tudo, e ele pode soltar para qualquer lugar. Então, quando a pessoa tem uma via respiratória, a gente, junto com toda a equipe, vira o paciente de barriga para baixo, porque a gente sabe da importância. A gente tenta resgatar ao máximo aquele pulmão, deixar aquele pulmão mais limpo possível, para poder a gente não ter as complicações, para poder potencializar com antibiótico. Fora a reabilitação. Lá a gente tem bicicleta, só para vocês terem uma ideia. A gente faz bicicleta com os pacientes, faz total reabilitação, volta o paciente para poder saber a respirar, saber a comer, porque se você não sabe respirar, você não consegue comer. É um aprendizado, né? Total. E assim, você vê isso quando você fica todo entupido, por exemplo, de um resfriado. É horrível você comer, você não sente gosto de nada. Você não sabe se você respira ou se você come. Então você começa a ter você começa a entender que o básico é tão essencial. Sim. Então, assim, quanto tempo eu não sei o que é beber uma água. Você acaba dando valor, né? Foi um pouquinho que acabou ocorrendo, né? A gente dá valor hoje ao abraço, que a gente não dá meses. Nossa! Né? Uma conversa. Aliás, falando sobre a Marjorie. Oi, Marjorie, tudo bem? Ela falou assim, o corpo fala, minha cervical é toda problemática e o problema maior é o emocional. Bem esclarecedor. E indo nesse ponto, o Rafael me perguntou aqui também, como é que vocês identificam que é emocional? Como que é que vocês visualizam isso? Deixa eu ver até a pergunta dele exata. Como vocês identificam que é dor emocional? Qual a tua conduta? Essa foi a pergunta. Deixa eu ver aqui. Aonde está a pergunta? Ele colocou aqui nas perguntas. Não sei se aparece para você. Mas não apareceu para mim, não. Fala de novo. Uma pergunta à parte que é a parte. Fala de novo, desculpa, a pergunta. Claro, sim, falo sim. Eu estava procurando aqui no... Como vocês identificam que é uma dor emocional e qual é a conduta quando é emocional? Então, exatamente isso. A gente faz toda a avaliação, tá? A gente chama de anamnese. Então, quando eu faço a minha avaliação, eu pergunto tudo sobre tudo do paciente. Se o intestino funciona, como é que é o sono, quando essa dor começou, quando você se deu conta, você já não tinha essa dor antes? O que você tinha de problema antes? Quais foram as dores que você tinha? E quando você era criança, você se lembra de alguma coisa? Então, você vai contando a sua história, a gente vai fazendo um cronograma da sua história. E eu vou começando a entender como é que o seu corpo foi adaptando até você chegar hoje, como é que está nessa dor. Então, por exemplo, eu não me dava bem com a minha família. Meu pai era muito rígido comigo. E eu tenho um chefe que ele é muito rígido comigo também. Então você começa e aí é que entra a psicologia, o trabalho em conjunto com a psicologia. E aí a gente vai começando a identificar que existe um fator emocional já envolvido. Quer dizer, a figura do pai, que talvez para ele é a referência, por exemplo, né? Talvez para ele é referência, faz total diferença naquela... Como ela falou, eu vou só pegar o exemplo dela, pegar o gancho dela, da cervical, por exemplo. Ele pode ter uma tensão na cervical. E aí você vai começando a identificar, mas o seu corpo trava. Por que ele trava? Só para você entender. Ele trava porque ele quer te proteger daquela situação. Não é para te agredir, mas às vezes para te proteger, ele vai te agredir para te falar, vamos lá, o que está acontecendo aí? Vamos cuidar desses aspectos. Então, eu tenho pessoas, só para você ter uma ideia, que tem o diagnóstico de fibromialgia, só para você ter uma ideia. Fibromialgia, e quando você vai ver realmente, você vai tirando todas as armas do corpo, vamos dizer assim, devolvendo mobilidade do corpo, até que você chega um momento e fala assim, Renata, eu tô sem dor. Tô sem dor hoje, fiquei bem, tudo. Eu falei, então tá bom. Então, pelo que você está me relatando, o que a gente avaliou aqui, daqui a 15 dias você volta, ou daqui a um mês você volta para a gente poder fazer a nossa reavaliação. Continua mantendo a alimentação, o estilo de vida, eu tô aqui. Se precisar, a gente está aqui. Então,
Ele volta para mim, por exemplo, e fala assim: e aí, como é que você ficou? Então, Renata, no dia tal eu tive dor. Ah, o que aconteceu no dia tal? Só para você ter uma ideia. Tem uma cliente com fibromialgia e ela falou assim para mim: Renata, eu tô super bem e tal. Eu falei assim: não, daqui a 30 dias você volta. Aí ela voltou e ela falou assim: Renata, olha, semana passada eu tive muita dor. Cara, parecia que eu não tinha feito nenhum tratamento, tudo voltou a doer e tal. Não sei, tá bom, mas o que aconteceu? Sim. Ah, meu marido viajou, fiquei sozinha com as crianças, eu tinha que ir pro colégio, tinha que ir pro trabalho, tinha que fazer não sei o quê. Eu não conseguia falar com meu marido, ligando pro meu marido não atendia. Fiquei preocupada, não sei o quê. Quer dizer, aquele evento emocional, o fato do marido dela ter viajado e ela não ter conseguido falar com ele, fez com que o corpo dela apresentasse respostas. Sim, Por sim. quê? Você tem medo do abandono? Você ficou com medo dele abandonar você? Então, você começa a chegar a algumas questões que fica muito nítido na sua avaliação. E quando você vê, você repete isso todos os dias. E eu falei para ela assim, você tem filhos, né? E os seus filhos também refletem você. Então, toma cuidado com isso. Ela não... Renata, eu já conversei com meu marido e ele fica me vigiando e toda vez ele me dá um toque para eu não saber que eu estou exagerando. O que eu descobri depois disso tudo? Que o pai dela tinha problema e na época abandonou ela. Só para você ter ideia da profundidade Sim, da do memória quanto do corpo, emocional influencia. da memória do corpo. E aí, esse fato do pai dela ter abandonado ela acha que aquela outra pessoa talvez possa abandonar ela. E aí que a psicologia tem que entrar. E eu tenho que sair de cena. Porque eu trabalhei o corpo, falei assim, tudo bem, eu vou tratar seu corpo de novo, vou desarmar seu corpo de novo, porque ele armou naquele momento. Eu desarmo o corpo de novo através de várias técnicas, tá, que a gente usa. E eu preciso que você, essa questão emocional, por exemplo, você precisa tratar isso com quem é da especialidade. Eu estou te dando uma observação como terapeuta, e você precisa de um profissional como esse para poder você realmente começar, porque tudo que você faz é muito inconsciente. Você às vezes não tem consciência. E quando você vê, você já fez. E aí, para você trazer isso para a consciência, você precisa quebrar o ciclo vicioso. E para você quebrar o ciclo vicioso, você tem que enfrentar seus medos. E nem sempre as pessoas estão preparadas para enfrentar Sim, o medo. sim. Eu tive Eu acho pacientes aqui que tinham dor, muita dor, você não tem ideia. Eles falam assim, não, Renata, eu sou tão forte para dor que eu estou me sentindo muito bem hoje. Eu sinto dor, mas eu estou me sentindo bem, mas é aspecto emocional. Se você não que tratar o aspecto emocional, não adianta eu ficar enxugando o gelo, vamos dizer assim. E eu sou bem esse, transparente mesmo, olha, você precisa tratar isso, sua alimentação precisa mudar, seu estilo de vida precisa mudar, porque senão, se você não mudar, o seu corpo vai falar de novo. esse conhecimento e essa atitude, Renata, realmente é maravilhosa, porque não é comum a gente encontrar, às vezes, profissionais que acabam tentando reter para si esse cliente, em vez de ter o mínimo de conhecimento, saber que já não é mais, já foi analisado, verifica que não é aquilo que vai melhorar, ou apenas não aquilo, e realmente destinar para o profissional correto, porque realmente o emocional ele está ligado a várias outras. Eu tenho amigos que são psicólogos, que são psiquiatras, e isso faz toda a diferença, a gente encaminhar realmente o profissional correto da área que tem o conhecimento. Renata, acho que a gente está chegando no finzinho da nossa live, né? Já, gente, passou Pois rápido. é, passou tão rápido. Foi tão rápido. Mas assim, maravilhoso. Eu ficaria mais uma hora conversando com você. Já vou marcar já uma outra, já, porque eu acho tão importante essa educação voltado para a saúde, o quanto é importante a gente se cuidar. E você trouxe para mim uma forma de visualizar totalmente diferente do que eu tinha, porque como eu nunca fiz uma fisioterapia e nunca precisei, nunca convivi com uma fisioterapeuta, eu não tinha tantas ideias do quanto poderia influenciar na qualidade de vida. E eu, assim, eu faço votos, eu tenho esperança, eu tenho fé, eu acho que a gente pode ter um mundo sim, que um completando a atitude positiva do outro com uma boa fisioterapia, uma boa terapia, de uma forma correta, a gente pode
ter um mundo ainda mais leve, mais agradável, sem tantas dores físicas, sem tantas dores emocionais, para a gente conseguir fazer com que as coisas fiquem leves, né? Aproveitar. É óbvio que a gente tem momentos maravilhosos, mas que bom que seria se fossem todos esses os momentos, né? Com certeza, né? É o que a gente quer sempre, né? A verdade é essa. Olha, eu não sei quanto tempo falta. Faltam 7 minutos. Ah, dá tempo de falar. Legal. Então, eu queria falar só para poder complementar o que você falou da prevenção, né? Eu acho que o ideal é que realmente você faça uma preparação do corpo, né? Para tudo que você vai fazer. Não dá para você, às vezes, entrar de cabeça numa academia sem você, talvez, nem ter feito o básico, né? E você quer ficar forte, tem que criar padrões, a gente fala assim, criar padrões tridimensionais mesmo, porque que às vezes tem movimentos que você realiza no dia a dia. Então, no dia a dia você vai fazer alguma coisa. Nossa, peguei alguma coisa no chão, travei. Cara, isso está errado. Isso não está legal, né? Isso não está É bacana. se conhecer e se perceber, né? Para você conseguir ter esse tempo Se correto. conhecer, exatamente. O que a osteopatia traz bastante para a gente, assim, é o autoconhecimento. Assim, o autoconhecimento, ele é tudo, né? Porque quando você começa a ter pequenos sinais de que, opa, tem alguma coisa errada, você começa a entender, peraí, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer aquilo para poder mudar tudo, toda aquela perspectiva que tinha anteriormente, né? Eu queria falar também sobre para fazer atividade física. Eu acho que eu anotei algumas coisas aqui para poder repassar. Uso de tênis, tá? Quando vocês forem fazer atividade física, o ideal é que vocês coloquem, tenham 3 tênis diferentes, porque cada tênis tem uma pisada diferente e pode fazer sobrecarga na região de perna, de joelho. Você pode ter dor por conta desse tênis, por exemplo. Então, o ideal é que você mude também esse tênis a cada dia ou a cada semana ali para poder você estar equilibrando todas as forças do corpo, tá? Alongamento, gente, após os exercícios é bem, bem bacana. Ou se você sente dor na hora de acordar, faz um alongamento, tá? Hidratação, gente, beber bastante água. Hidratação, atenção ao que vocês estão comendo, que pode aumentar a sua dor, tá? Além de alterações hormonais, existem outros tipos de alterações também, que a osteopatia também trabalha, tá? Descanso é fundamental, é preciso você respeitar, respeite seu limite. Eu preciso de descanso e é preciso saber a hora também de parar, tá? Varie os exercícios, respeite seu corpo, que eu acho que de tudo isso você vai começar a entender um pouquinho mais como é se conhecer o corpo e melhorar sua qualidade de vida a longo prazo. Porque o que você tem hoje são coisas que você já adquiriu há muito tempo atrás, mas que E o que hoje... você faz hoje vai influenciar lá na E frente, o né? que você faz hoje vai influenciar. Então, quebrem todo o ciclo vicioso que fazem com que vocês continuem no mesmo ciclo ali de doença. O que causa doença é a quebra desse equilíbrio, dessa harmonia que o corpo precisa. A gente é uma máquina. A máquina também precisa de prevenção, precisa de todo o cuidado, de lubrificação. Então, assim, é importante você entender que você mora no seu corpo. E você tem que cuidar muito bem dele para poder você fazer suas coisas que você mais ama. Estar com a sua família, viajar, fazer o que você gosta de fazer. E Tauan, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu falo bastante. Mas você fala bastante, fala coisas interessantes, coisas educacionais, isso é ótimo. Eu queria agradecer mesmo. Foi um prazer aqui estar com vocês, tá, gente? Sim. Se precisar de algo, estou aqui, O estou só prazer com foi Nova todo meu. Eu vou América. encerrar a live com vontade de quero mais. Então a gente vai ter que Que bom. manter essa conversa, porque a Private Corretora, ela tem um projeto que é não apenas vender os seguros e proteger as famílias. A gente quer também educar, auxiliar, então trazer profissionais como você, que é clara, objetiva, traz conhecimento, faz toda a diferença. E antes de encerrar, eu vou enviar para você essa canequinha da Private, tá? Da Ah, corretora. legal. Obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado pelas palavras, pelas Vou aproveitar, informações. vou até te mandar, ó. Fiz uma máscarazinha do Covid, ó.
Ai, que bacana. Renole, fisioterapia e osteopatia. Sim, perfeito. Amigos clientes, muito obrigado por acompanhar. Obrigado pelo carinho. Tudo de bom para vocês, tá? Renata, passa de novo mais Obrigada a uma vez todos. o endereço da sua clínica. Fica aqui no Shopping Nova América, no Office 1000, sala 411, tá, gente? É um prazer, vai ser um prazer receber vocês. Obrigada por participarem também aí da live, fazendo perguntas. O outro eu quero caneca, o Rafael que falou que é caneca. Perfeito. Renata, tudo de bom, Obrigada. viu? E pessoal, quem precisar de seguros, planos de saúde, o que precisar, só falar com a gente pelo Instagram ou falar comigo mesmo, viu? Renata, tudo de bom. Beijo. Adorei Pra você conhecer também. você, adorei conversar com você, viu? Parabéns pela sua Igualmente. produção. Tudo de bom. Obrigada, igualmente. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.